O novo documento das Nações Unidas sobre a Conferência Rio+20, com cerca de 80 páginas, foi proposto no último dia 22 de maio, antes de ontem, portanto, pelos co-presidentes do processo preparatório, os senhores Kim Suk, da Coreia do Sul, e John Ash, de Antígua e Barbados. A grande surpresa foi o posicionamento contundente do senhor secretário-geral das Nações Unidas, até pelo atraso com que foi feito esse pronunciamento contundente, com esse atraso de pelo menos 8 meses. Haverá agora uma semana de negociação de documento entre os dias 29 de maio e 3 de junho em Nova York. A última reunião preparatória para negociar o documento será no Rio de Janeiro, de 13 a 15 de junho. O documento não deve ser um marco em si, mas sim um instrumento de lançamento de processos. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, na Rio+20 poderão ser tomadas importantes decisões para o lançamento de processos que podem fortalecer o desenvolvimento sustentável como um paradigma. Surgiu no processo negociador um novo instrumento-chave para orientar esse caminho. São os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável. Até 2015, seriam definidos esses objetivos, que se constituiriam como universais e assegurariam o seu mainstreaming em áreas ainda não acordadas, como energia, oceanos, cidades, água, entre outros. Nessa mesma linha, deve prosperar também a criação de um foro de alto nível para acompanhar e coordenar de forma mais eficiente e com mais autoridade os trabalhos de todo o sistema das Nações Unidas na direção do desenvolvimento sustentável. Assim, a Rio+20 poderá ser o início de uma nova forma de se perceber o futuro, com maior foco sobre a necessidade de mudança dos padrões insustentáveis de produção e consumo e a prioridade absoluta dada pela comunidade internacional à erradicação da pobreza. De forma a integrar ainda mais a participação da sociedade civil nos debates, o Brasil, com as Nações Unidas, o governo brasileiro, vem promovendo um debate universal sobre o seguinte tema: que recomendações você faria aos seus chefes de Estado ou aos chefes de Estado de um modo geral na Rio+20? Essa é a pergunta. E essas recomendações estão sendo recolhidas online desde o início de maio e organizadas por 30 universidades, 10 delas sediadas no Brasil, 10 no mundo em desenvolvimento e as outras 10 em países desenvolvidos. Aqueles que queiram manifestar a sua opinião, fazer a sua pergunta, pode utilizar o endereço eletrônico que é radiologues.org. Rádio de rádio e logues, LOGUES.org. Agora inicia-se a fase de votação das recomendações. Entre 6 e 8 das recomendações mais votadas serão levadas aos diálogos sobre desenvolvimento sustentável, que se realizarão entre 16 e 19 de junho. Um grupo de debatedores altamente qualificados, pessoas que receberam o Prêmio Nobel, empresários, ONGs, cientistas, governos locais, entre outros, escolhidos de forma equilibrada por gênero e continente de origem, irão escolher 3 dessas recomendações para cada um dos temas para que eles sejam levados, então, aos chefes de Estado. Com isso, senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, se promove uma nova forma de participação da sociedade civil nos debates das Nações Unidas. E aqui, mais uma vez, eu gostaria de fazer esse chamamento à sociedade civil para participar ativamente do processo da Rio+20 durante o seu processo de reuniões, de deliberações, de debates,
porque vai depender fundamentalmente desta participação da sociedade civil o sucesso ou o insucesso da Rio+20. Não há intenção, portanto, de se sobrepor às discussões de governo ou aos eventos da sociedade civil. As Nações Unidas estão, com isso, buscando uma forma mais efetiva, e para a busca dessa forma mais efetiva de participação da sociedade civil, o governo brasileiro foi decisivo pela forma como foi conduzido pelos nossos negociadores, buscando essa nova forma mais efetiva da sociedade civil participar dos debates e decisões de seus órgãos com a integração dos avanços tecnológicos. A ECO 92, há 20 anos atrás, nesse sentido, já foi um primeiro passo, diria até um passo decisivo. Senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, os 10 dias da conferência se dividem em 3 fases muito distintas. De 13 a 15 de junho, ocorrerão as negociações diplomáticas com vistas a terminar o documento. Entre os dias 16 a 19, haverá os diálogos da sociedade civil, sem a participação de governos ou entidades das Nações Unidas, com vistas a reunir 30 recomendações, 3 para cada um dos 10 temas escolhidos, a serem entregues também aos chefes de Estado. Por fim, de 20 a 22 de junho, terá vez o segmento de alto nível, com a presença de chefes de Estado e de governo. Mais de 100 líderes, senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, confirmaram já a sua presença no Rio de Janeiro. Estima-se que pelo menos 115 deles virão. A ausência de alguns líderes de relevantes países do mundo desenvolvido tem significado político e pode ser interpretada de diferentes maneiras. A primeira que vem em mente é a fragilidade do conceito de desenvolvimento sustentável. A crise econômica mostra que um pilar está se impondo aos outros 2. Ou seja, o pilar econômico se impondo ao pilar ambiental e social. E o calendário eleitoral demonstra que o curto prazo vence o longo prazo, o que é lamentável num momento decisivo como este para o futuro do planeta. Cabe destacar, senhora Presidenta, que a comunidade internacional espera do Brasil liderança na negociação, mas também na implementação do desenvolvimento sustentável. Apesar dos significativos progressos nas áreas ambiental, econômica e social, analistas apontam para o fato de que a incorporação efetiva do paradigma do desenvolvimento sustentável ainda seria um desafio no Brasil. Poucos países poderiam sair mais favorecidos do que o nosso, por um fortalecimento da agenda da sustentabilidade. O Brasil, que vem encontrando dificuldades em competir com outras grandes nações nas áreas de custos de produção ou de tecnologia, teria seus produtos muito mais bem recebidos caso o país fosse reconhecido como um exemplo de sustentabilidade. Entretanto, a questão ambiental ainda seria vista, lamentavelmente, por importantes atores nacionais da área empresarial e de governo como um complicador, quando, na realidade, é um ativo. O maior legado da Rio+20 para o Brasil poderia ser assumirmos maior engajamento com essa agenda. Obrigado. Criando mais um elemento de soft power para o Brasil, sobretudo diante dos progressos realizados em várias áreas que permitiriam ao Brasil apresentar-se com a imagem de compromisso claro com a sustentabilidade. Alguns acham que persiste a visão de que ainda se justificam políticas que levam em consideração apenas um dos 3 pilares, ou seja, só por motivos econômicos, ou só por motivos ambientais, ou só por motivos sociais. Não existiriam ainda políticas que seriam resultado de uma análise equilibrada dos 3 pilares. E aí, senhora Presidenta, senhoras e senhores senadores, e é exatamente aí, neste ponto, que o Código Florestal poderá ser a primeira grande legislação de desenvolvimento sustentável no Brasil, levando em consideração as suas dimensões econômica, social e ambiental.
Temos confiança que a presidenta Dilma Rousseff siga em frente, de forma indômita, para concretizar este objetivo. Era o que tinha a dizer, senhora presidenta. Muito obrigado, senhoras e senhores.